Olá, pessoas iluminadas, tudo em paz com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um momento da nossa, do nosso momento coletivo de ativação de luz da nossa comunidade, da nossa egrégora de amor, de elevação, de vibração elevada. Então, eu sou a Tassiana e aqui nós estamos no canal Eleve-se para mais um desses momentos maravilhosos, iluminados. Então, nesse período, nós estamos vivendo também esse momento de conflito no nosso planeta, um conflito de guerras, né, de político, de ideias, enfim, né? Nós sabemos, a maioria de nós, que esses fins de guerra não tem sentido, né? Não tem Não, não tem sentido, não faz parte da nossa essência a guerra, faz parte da nossa essência até viver emoções de baixa vibração, né? Porque são experiências que nós viemos viver, experienciar. Mas guerra, matar o outro e tal, isso aí já passa da conta, né? Já vai além do que do que é o propósito do ser humano, do que é o propósito do planeta Terra, do que é o propósito de vivenciar experiências em localidades diferentes, né? Em ambientes diferentes, comunidades, em culturas diferentes. Então, o propósito de luz é outro, né? Essas diferenças, exatamente essa diferença que nos faz iguais, que nos faz vivermos coisas tão maravilhosas de compartilharmos, né? Então a guerra ela não faz sentido algum. E aí, mas vivendo esses momentos de tensão e tudo mais, né? Nós vamos trazer nossos momentos aqui de ativação de luz para emanar, né? Emanar luz, emanar paz, emanar amor para que esses conflitos possam encontrar o seu rumo certo, possa transmutar, possa se transmutar, né? Transmutar, que a gente possa ativar a luz em cada lugar, em cada lugar e pessoas que estão nesse momento envolvidos, espíritos, né? A gente sabe também que tem espíritos grandes, no sentido grandes, né? Isso é relativo, grande, principalmente falando em espiritualidade, mas espíritos que têm uma certa consciência do que estão fazendo e que decidiram. Porém a luz é sempre maior e vai e sempre vence, né? Então a gente vai reforçar mais ainda essa luz a partir de dentro de nós. E falando em reforço de luz, porque às vezes a gente olha e pensa que a gente não pode fazer nada, que não tem nada que a gente fazer. Mas nós temos sim, nós temos conflitos internos, e esses conflitos internos criam uma energia de guerra, de conflito, né? Então, seja conflitos do agora, de que a gente precisa se harmonizar, precisa perdoar, precisa incluir, precisa soltar, precisa integrar nesse amor que somos, né? Seja de agora, seja do passado, seja coisas que, pessoas, situações que nós precisamos harmonizar dentro de nós. Essas pessoas e situações também ajudam para que a gente possa estar emanando, né? Porque nós somos aquilo que nós somos, os pensamentos, os sentimentos, a nossa experiência. Então, se a gente quer ver ver a paz, a gente precisa ser a paz. Então, se nós ainda temos conflitos e todos temos, né? Quanto mais nós conseguirmos transmutar, perdoar, integrar, soltar, né? Essas situações, mais a gente pode contribuir para esse coletivo
ser mais harmônico, ter mais luz, ter mais energia de amor, porque nós vamos emanar isso, amor, né? Vamos ser amor. Então, o nosso momento aqui também a nos ajuda nessa evolução, né? Nesse caminhar internamente. Então, hoje eu gostaria de a gente fazer alguns momentos aqui com o nosso Mestre Jesus, que é o nosso mestre do amor, é o nosso mestre da paz e da experiência. Ele ensinou, ele sendo, né? Ele fazendo, falando daquilo que seria a verdadeira vida, né? Então eu quero trazer Jesus através do Evangelho de João, que o Evangelho de João é o Evangelho do amor que a gente fala, né? Evangelho do amor. Então, é, trazendo aqui um pedacinho, um pouquinho de João para a gente, né? Então, a gente começa pelo capítulo 1, né? O capítulo 1 no início, né? Então, ele diz assim, o João, né? O Evangelho de João. No começo, a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela. E de tudo que existe, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagar. A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para a sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, aqueles que acreditam no seu nome. Então, o João fala aqui da palavra, né? Que no início era a palavra. E o que seria a palavra mesmo, né? O que essa palavra que já existia? Era a palavra da língua portuguesa, inglesa, que língua era, né? Então, quando a gente estuda, estuda mesmo o som, né? Como se produz o som e como se escuta o som, a gente vai perceber que é vibração, que é uma vibração, né? É uma vibração, é um vibrato, né? Que a gente emana o som e o aparelho auditivo também escuta esse som. Então, sendo um som, podemos dizer poeticamente que é uma música, né? Que é uma vibração, né? Então, essa palavra de Deus, né, na verdade é essa música, esse som, né, que nos na Índia, né, inclusive é aquela o Om, né? O Om, quando meditamos, que fazemos Om, é o som que eles dizem que aproxima mais do som, né, de Deus. Então, esse som de Deus, ele toca no nosso coração, mas ele diz, né, que inclusive esse som que é Deus, vamos dizer que seria a palavra de Deus, né? Essa palavra nem todos escutam mais, né? Então, o que que aconteceu? Não escutamos a palavra, o som Deus, né, que seria esse som do amor. Então, essa palavra, quando a gente não escuta, a gente vai se desligando da palavra e vai criando ilusões, criando, é, vi- é, vi- baixando a vibração e vai criando ilusões, né? Então, nesse tempo de Jesus, era muito mais complicado do que hoje, né? Essas ilusões, injustiças sociais, violências e tudo mais, né? Ainda era um mundo primitivo, né? Diz que Jesus ele dividiu, né, as eras, dividiu uma era, né? Uma era atrasada, né? Uma era mais voltada para uma era mais barbárie, né? De barbárie, e ali inicia-se essa nova era, a era do amor,
a era, né, da conexão com o nosso ser divino, com a divindade, com o espiritual, né? E aí Jesus faz esse detalhe, que essa divindade, ela está dentro de cada um de nós. Esse som, essa palavra, essa criação tem a ver com Deus diretamente com cada um, conosco, né? Com o nosso coração, né? O João ainda fala depois assim, ó, ela deu poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que acreditavam, aqueles que sentiam, aqueles que percebem, né? Então, é uma questão também de percepção, de abrir o chakra, o coração, né? Então, eles nasceram, eles, né? No caso, esse ser humano novo que vai nascendo com Jesus, nasceram nem do sangue nem da carne, eles nasceram de Deus, que é desse som, né, do amor. Então, foi isso que Jesus, na verdade, veio nos lembrar, veio nos acordar, né, desse sono, dessa ilusão, né? E eu tenho uma tese que, no caso, essa comunicação, até que Jesus coloca no nosso coração, é muito pessoal, né? Exatamente essa dimensão individual que nós viemos experimentar aqui, né? O que eu acredito é que nós somos um só com Deus mesmo, nosso espírito, e a gente veio individualizar experiências, mas experiências que são divinas, né? Então, voltamos ao início da nossa reflexão sobre o pedido de Deus, né? Então, assim, nesse, em todo esse emaranhado de coisas, nessa nossa vida, né? A gente cabe uma pergunta. Quando a gente está pedindo, provavelmente se você está aqui, você também gosta desse assunto da espiritualidade, você é uma pessoa que busca, né? Essas conexões aí com a sua espiritualidade. Então, nas suas orações, nos seus pedidos, você pede a Deus para realizar o plano dele na sua vida, o, o plano que nós combinamos com ele, né? Ou você pede para que ele lhe ajude a você nos seus planos. Ou ainda, você pede para que ele tenha um plano divino para você. Então, são três coisas diferentes, percebe? Ó? Tem um que você e Deus têm um plano juntos, né? E você e sua divindade têm um plano juntos e a gente esquece, a gente se distrai. Então, nós devemos pedir que Deus possa nos orientar nesse caminho, né? O que é de verdade a nossa ação, né? Aqui, que é a nossa ação junto com Ele. Ou então você pode ter aquele sonho, aquela coisa que você acha que é sua, né? Aquela pessoa, ou aquele lugar, ou aquele trabalho, você pede a Deus que é do seu jeito, do seu ego, e você, Deus, eu quero assim, não quero de outro jeito, não quero de outro jeito, só quero assim, né? Ou você diz assim, Deus, eu estou aqui esperando, vai, faz aí para mim, manda para mim, Deus, manda. Então você, né? O primeiro, você é ativo e Deus é ativo, os dois juntos, né? Numa conexão. O segundo, você é ativo e Deus é passivo, só um, um instrumento, né, seu. E na terceira, Deus é ativo e você é passivo, esperando Deus. Então, qual desses três você está vibrando, está orientado nesse momento? Diz aí para mim, que eu quero saber, porque nós vamos fazer também, aprofundar mais essa coisa, né, da nossa missão de vida. Isso faz parte da nossa missão, a gente saber esse propósito. Mas João hoje nos ajuda, né, a lembrar, né, a nos lembrar dessa palavra, dessa vibração, né, que significa vibrar, lembrar quem você é. Então você é luz, nós somos amor,
nós somos parte de Deus, nós somos parte do nosso próprio Criador. Então, é, é isso que o João fala sobre essa palavra. No início era esse som, essa palavra. Mas hoje também tem muito barulho, né? Muito barulho, muita distração e muita agitação também, né? Muita ansiedade para que a gente possa se perceber, né? Muitas vezes a gente não consegue nem comer sabendo que está comendo. A gente só está comendo porque está com fome, mas não está conectado com a comida, né? Com o momento, com o banho, tomar um banho, não se conecta com a água. E tudo isso, né, é a vida. A vida é esse momento sagrado do agora. Então, após essa pequena reflexão, né, a gente pode fazer a nossa vibração de luz, nossa vibração de ativação de luz de hoje. Nós vamos fazer a oração de 4 etapas, porque eu acho ela muito forte. Vamos assim sendo guiados e guiadas pelo coração, né? Nos entregando essa mente superior, essa egrégora que, nos reúne aqui, né? Então podemos respirar profundo. E se antes, quando você vai respirando, você pode dar o like, você pode no final comentar também que você achou desse momento, dessas reflexões. Fala aí como é que você está se conectando com Deus, quais são das 3 formas, qual é a sua. Então vamos lá, respira profundo, inspira, enche o abdômen pelo nariz, solta pela boca. Muito bem. Vamos fazer mais 2 vezes. Inspira e solta. Se você já está aqui há mais tempo, você só fecha os olhos e vai sendo conduzido, conduzida por esse momento. Então, respira fundo. E nós vamos fazer essa oração que é em 4 etapas, tá bom? Então, nós agradecemos a Deus, a todos os mestres, aos anjos, agradecemos os nossos protetores, aos amparadores, agradecemos toda a equipe de luz que nos orienta, que nos ensina, nos ajuda na nossa missão, no nosso propósito. Agradecemos esse momento, agradecemos essa conexão, agradecemos os nossos instrumentos de comunicação, a internet, a energia elétrica mesmo, que nos une. Agradecemos a nossa prosperidade, agradecemos a nossa vida, agradecemos a nossa família, nosso pai, nossa mãe, todos os nossos ancestrais. Trazemos a força de cada um, a nossa base que nos trouxe até aqui. Agradecemos todas as experiências. Agradecemos nosso corpo funcionando, nossa respiração, agradecemos os elementos da natureza, o fogo, a terra, o ar, o éter, a água. Agradecemos todas as nossas emoções, agradecemos a vida como um todo. Para cada momento que a gente agradece, nosso coração vai se enchendo, vai ativando a luz, abrindo um portal de luz que pulsa no nosso coração. E essa luz vai pulsando, vai expandindo, à medida que nós vamos sentindo essa gratidão, agradecendo por cada coisa da nossa vida, agradecendo nosso alimento, nossa casa, nossos animais de estimação,
E nós sentimos que essa luz que cresce no nosso coração, nós acreditamos que nós podemos nos juntar a todas as pessoas que estão aqui nesse momento, todas as pessoas do nosso planeta, físico e extrafísico, que vibra para o bem maior e que se conecta com a gratidão, com o amor. Nós podemos sentir que nós formamos um grande grupo, um grande círculo de mãos dadas no nosso planeta. Nós percebemos que a nossa luz vai se juntando com a luz de cada um e vai formando um grande círculo de luz, uma grande egrégora de luz, forte, poderosa, brilhante, transmutadora. Nós podemos agora emanar essa luz para os lugares e pessoas que precisam dessa luz no nosso planeta, para os lugares que estão em conflito, de guerra, as pessoas que estão mais sofridas, sofrendo, crianças, famílias, as cidades que estão sendo bombardeadas. Mandamos essa luz para os lugares de refugiados, mandamos essa luz para os trabalhadores que trabalham para que chegue até essas pessoas alento, acolhimento, comida, afago. Mandamos essa luz também para todas as pessoas que estão doentes, nos hospitais específicos, hospitais de câncer, hospitais de criança, hospital mental. Mandamos essa luz para os presídios, feminino e masculino. Mandamos essa luz para as equipes que trabalham com as pessoas, que ajudam as pessoas. Serviço social, médicos, enfermeiros, terapeutas. Todas as pessoas que trabalham para ajudar outras pessoas. Mandamos essa luz para as periferias das nossas cidades, do nosso país, de todas as periferias do nosso planeta. Mandamos essa luz para todas as crianças, para as famílias que cuidam de crianças, espíritos que veio acreditando que pode aprender e ensinar. Mandamos essa luz para os que nasceram no dia de hoje, para os espíritos que desencarnaram no dia de hoje, para que possam perceber, ter o amparo necessário. Mandamos essa luz para os lugares de decisão política, para que possa terem decisões mais iluminadas, mais conectadas. E essa luz, agora, nós podemos emanar para o nosso projeto, para os nossos desejos, para o nosso trabalho. Respira fundo e sente o seu projeto recebendo uma luz forte e poderosa. E essa luz vem de volta para você, triplicada de potência, de poder, de amor. E ela entra pela sua cabeça, pelos seus pés e te energiza todo, fazendo uma explosão de luz no seu coração e expandindo. E você pode também agora emanar essa luz para aquela pessoa e aquela situação que você deseja ajudar. Imagina que ela está recebendo essa luz. E agora nós devolvemos, nós oferecemos essa luz para os nossos seres de luz, para Deus, que eles gostam de receber vibração elevada da gente. E muito bem, muito bem.
cheio de gratidão, cheios e cheias de gratidão, sentindo essa gratidão nas suas células, no seu corpo. Podemos ir voltando e voltando, sentindo todo esse poder, todo o seu poder. E agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a reflexão com João, agradecendo o nosso momento de oração, de meditação. Ficamos em paz com essa energia poderosa. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.